E no vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados de Sanepar no primeiro trimestre de 2025. E além disso, vamos analisar por que Sanepar foi um investimento tão bom nos últimos anos. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Então aqui, logo de cara, eu separei um dado muito interessante, que é o seguinte: se a gente pegar a rentabilidade que a Sanepar entregou nos últimos 10 anos, inclusive já descontando a inflação, você percebe que são 309% de retorno. E se a gente dividir por 10, dá um retorno de quase 31% por ano. Enquanto isso, nos últimos 10 anos, as ações da Berkshire Hathaway apresentaram um retorno anual médio superior a 19,3%. Ou seja, na média, a empresa do Buffett retornou 19%. E aqui, a Sanepar trouxe um retorno de 30% ao ano. Então, mesmo considerando a alta do dólar nos últimos 10 anos, a Sanepar performou melhor. Bem, e aqui fora isso, eu trouxe o gráfico de lucro versus cotação da Sanepar, e você pode ver claramente que existe uma pequena assimetria e as cotações da Sanepar estão defasadas em relação ao lucro. Então, quem compra nessa faixa de preço está comprando uma empresa que lucra um pouco mais do que o que realmente vale. E é esse tipo de assimetria que a gente busca, como aconteceu em 2015 e em 2022. E aqui o que aconteceu em 2019 é o total oposto do que o investidor de longo prazo com foco em dividendos procura, que é pagar caro numa ação com um resultado baixo. Mas como cotações seguem resultados do longo prazo, o mercado corrigiu e as cotações estão acompanhando a lucratividade da empresa. E por falar em lucratividade, vamos analisar esse histórico dos últimos anos aqui da Sanepar. E essa empresa tem um dos gráficos mais bonitos da bolsa porque ela entregou lucros crescentes ao longo dos anos e sempre com distribuições de dividendos, pelo menos datando de 2013 para cá, e além disso, uma política de payout que oscilou ao longo do tempo, mas que foi aqui por volta dos 40%. Então, é por esse tipo de empresa que o investidor de longo prazo procura, que são companhias que conseguem crescer consistentemente ao longo dos anos. E aqui falando do destaque do primeiro trimestre de 2025, a Sanepar menciona o operacional com aumento do volume faturado de água em mais 3% e de esgoto em mais 4,8%. Houve também crescimento de ligações, nível de atendimento de água de 100% e de esgoto de 81,5%. Ou seja, ainda tem margem de crescimento. Além disso, aqui no financeiro, a receita líquida foi de 1,8 bi, um aumento de 6,3%, uma EBITDA que também cresceu, uma margem EBITDA que também cresceu, uma margem EBITDA que foi excelente de 61,8% e um lucro líquido de 1,2 bilhões, uma alta de 218,4%. E aqui foi um resultado que surpreendeu o mercado e foi muito positivo. Além disso, tem a questão da eficiência, que as perdas por ligação foram baixas, e a inadimplência, que aumentou apenas 0,8 pontos percentuais. E aqui na gestão de investimentos, houve a implantação de PDV com payback de 12 meses, investimentos de 487 milhões no trimestre, uma alta de 14%, e isso aqui é positivo porque os investimentos trazem retorno para a empresa e que depois isso vai se traduzir em aumento no lucro líquido. E aqui os compromissos financeiros que foram todos atendidos. Então aqui, olhando o resultado operacional, o volume médio de água cresceu, foi de 147,8 milhões, o volume faturado foi de 152,8 milhões, esgoto, em termos de volume coletado, foi de 118,1 milhões e volume faturado de 122,9 milhões, crescimento em todas as áreas. Houveram também mais ligações em relação ao mesmo período do ano passado, houve mais economia, entre outras ligações. E aqui o volume nas barragens ainda permanece satisfatório, nada preocupante, todos acima de 97%. Apenas Iraí e Passaúna que estão abaixo dos 100%. Agora aqui nos principais indicadores, a inadimplência está girando em torno de 2,8%, um aumento de meio ponto percentual, em relação ao primeiro trimestre de 2024, mas ainda assim uma inadimplência muito controlada. As perdas por ligação também cresceram, mas é um número quase insignificante, 0,9%. E aqui em termos de margem, a empresa superou todos os outros resultados, trazendo um EBITDA de 61,8%. O ROI anualizado também cresceu e um ROI que já era bom ficou melhor ainda, com 20,8%
de Return on Equity. Isso aqui mostra a capacidade que a empresa tem de gerar resultados com o capital investido. E o ROIC, que também é outra métrica de lucratividade, cresceu em 14,3%. Então, boas margens, baixa inadimplência e indicadores de rentabilidade altos. Então, até o momento, a Sanepar tem se mostrado muito redonda. E aqui no resultado trimestral, a receita líquida cresceu em relação ao último TRI, em relação ao mesmo período do ano passado, o EBIT cresceu, o EBITDA também cresceu e o lucro líquido foi destaque, uma alta de 218,4%. Mas aqui existe um fato não recorrente que eu não mencionei, que é a questão dos precatórios e acabou inflando esse resultado do lucro líquido. Mas se a gente desconsiderar o fato não relevante, o lucro líquido da Sanepar foi de 424,4 milhões, o que é uma alta de 11% acima das expectativas. Então, mesmo excluindo o fato não recorrente, que não vai vir em todos os balanços, ainda assim foi uma alta em relação ao mesmo período do ano passado. Mas aqui o ponto das margens financeiras da empresa, elas permanecem, todas cresceram. E esse mérito ninguém pode tirar da Sanepar, mesmo considerando a questão dos precatórios. Além disso, custos e despesas também diminuíram, mostrando assim a eficiência da empresa. E aqui observe que no resultado trimestral, a despesa foi bem menor do que nos últimos trimestres, considerando o mesmo período. Então, uma redução de menos 42% em comparação com o primeiro TRI de 2024. Aqui no que diz respeito aos investimentos que a empresa fez, como foi mencionado antes, a investida no primeiro TRI de 2025 foi na grandeza de 487 milhões, uma alta em relação aos últimos trimestres, e a composição dos investimentos foi majoritariamente alocada no setor de esgoto. E olha só que interessante, a origem dos recursos é própria, então é muito bom porque não gera custo de capital com juros, é muito melhor utilizar o próprio capital do que tomar crédito com a taxa de juros no patamar que está. E aqui nós temos o perfil da dívida, e hoje eu posso dizer que a Sanepar tem um endividamento controlado de apenas 1,5 vezes o EBITDA, e aqui é uma dívida confortável. A grande preocupação seria se fosse de 2,5 vezes ou 3 vezes, mas 1,5 é muito controlado. E aqui o custo de capital de terceiros é de 11% e a composição da dívida está distribuída dessa maneira, entre taxa referencial, que é um índice usado para atualizar diversos produtos financeiros no Brasil, incluindo alguns tipos de dívida, IPCA, que é um índice de inflação, DI e esses outros. Então aqui hoje a Sanepar deve 6,6 bilhões, mas descontado o caixa, a dívida líquida no primeiro trimestre de 2025 é de 4 bilhões e 760 milhões de reais. Então, nada assustador no que diz respeito às dívidas da companhia. E aqui nós temos o fluxo de caixa e nas atividades operacionais, o lucro líquido do exercício ajustado sofreu um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, mas como eu mencionei, isso daqui é por conta do fato não recorrente dos precatórios. E analisando os indicadores fundamentalistas da empresa, hoje a Sanepar, no meu ponto de vista, é uma empresa muito descontada, mas tem que levar em conta a questão do fato não recorrente, que inflou o lucro e hoje a empresa está com um PL de 3,80. Tem que tomar cuidado com isso daqui. Mas o preço sobre o valor patrimonial realmente mostra que é muito mais barato você comprar as ações da Sanepar diretamente na bolsa do que tentar montar uma empresa de saneamento do zero. E fora que lá o pessoal tem todo o know-how e uma baita vantagem competitiva de ser a única empresa a prestar esse serviço no estado do Paraná. Então, a Sanepar reúne todas essas qualidades de vantagem competitiva, baixo endividamento, lucros crescentes ao longo do tempo e distribuição regular de dividendos. E quando eu digo regular, é a respeito da frequência em que os dividendos são distribuídos sem falhar em nenhum ano, mas não acerca da frequência mensal, porque como você deve saber, a Sanepar distribui apenas uma vez por ano e é o ponto mais fraco que eu considero para quem investe em Sanepar. Mas é isso, se você for esperar toda a empresa ficar 100% para depois começar a investir, então você não vai investir em companhia nenhuma, porque toda empresa tem algum ponto negativo. Então aqui, como você pode ver, um número mais razoável, desconsiderando o fato não recorrente de um PL na ordem de 6,19. Não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, é um PL muito baixo. E eu gosto muito desses indicadores de crescimento que mostram que a empresa cresceu consistentemente
nos últimos 5 anos. Eu particularmente tenho Sanepar na carteira, gosto muito e ela tem uma composição muito interessante na minha carteira, que é justamente a distribuição de dividendos no mês de junho, o que é um mês fraco para as outras empresas da minha carteira, mas ainda bem que tem Sanepar distribuindo nesse período. E claro, já pega esse recurso para reinvestir e comprar novas ações, muitas vezes não da Sanepar, mas de outras empresas que eu considero descontadas e que têm uma frequência de pagamento inclusive até maior do que o da Sanepar. Mas não dá para ignorar o fato de que a Sanepar é uma das empresas com mais qualidade na nossa bolsa. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu expliquei o ponto aqui que a Sanepar performou melhor do que a Berkshire Hathaway do Warren Buffett, trazendo resultados incríveis. Mas só conseguiu vivenciar esse resultado quem permaneceu firme comprando as ações da empresa sem vender nos momentos de dificuldade. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, manda para aquele seu amigo que tem Sanepar para ele também assistir. E, inclusive, agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender o que é um movimento FIRE, que tem como objetivo uma aposentadoria antecipada antes dos 50 anos. É muito curioso porque essa filosofia prega o máximo de investimento e o mínimo de gastos por um determinado período para conseguir atingir os objetivos mais rápido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então clica aí para você assistir. Um abraço para você e fique com Deus!